Da Vinci faz parte de uma longa linhagem de artistas que, desde os antigos egípcios até os primeiros cristãos e tibetanos, nos ensinaram que a arte é um meio, é um canal. Por séculos, a Última Ceia de Leonardo da Vinci cativou o mundo com seus detalhes minuciosos e sua beleza misteriosa. Quando a tecnologia de inteligência artificial finalmente a decifrou, os historiadores esperavam encontrar cor, textura e história, não terror. Sob séculos de tinta desbotada, a máquina descobriu palavras ocultas que nenhum olho humano jamais havia visto. Cada linha revelava um segredo tão chocante que fez especialistas desmaiarem em descrença. O que Da Vinci escondeu em sua obra-prima e por que decifrá-la deixou o mundo apavorado? O mistério por trás da obra-prima de Da Vinci. Na cidade de Milão, dentro de um antigo e tranquilo salão de jantar da Basílica de Santa Maria delle Gatie, encontra-se uma das pinturas mais famosas do mundo, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Há mais de Language Not Registered for Generation anos, as pessoas contemplam esta obra tentando decifrar cada detalhe. À primeira vista, ela retrata Jesus sentado com seus 12 discípulos durante a última refeição antes da crucificação. Mas muitos acreditam que há algo muito mais profundo escondido nela. Algo que Leonardo nunca quis que fosse facilmente descoberto. Leonardo da Vinci era mais do que um artista. Ele foi um inventor, cientista, engenheiro e pensador muito à frente de seu tempo. Amava enigmas, símbolos e significados secretos. Seus cadernos estavam repletos de escrita espelhada e diagramas estranhos que ninguém conseguiu decifrar por séculos. Para ele, a arte não era apenas para a beleza. Era uma forma de ocultar conhecimento. E a Última Ceia pode ter sido seu maior segredo. Quando Leonardo pintou esta obra-prima entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, ele quebrou muitas regras. Em vez de usar o método tradicional de afresco, ele misturou suas próprias tintas e as aplicou sobre gesso seco. Isso tornou as cores mais vibrantes, mas também fez com que a pintura desbotasse e rachasse rapidamente. Ainda assim, essas camadas de tinta, as mesmas que o tempo danificou, podem tê-lo ajudado a esconder algo por baixo. Por centenas de anos, as pessoas notaram coisas estranhas na Última Ceia. A maneira como os discípulos estão dispostos parece quase matemática. A direção das mãos, o olhar e até mesmo a forma como o pão e as xícaras estão dispostos. Tudo parece intencional. Alguns pesquisadores disseram que os objetos formavam notas musicais, como uma melodia secreta. Outros acreditavam que a pessoa sentada ao lado de Jesus não era João, mas Maria Madalena, o que poderia significar que Leonardo estava tentando dizer algo chocante sobre a própria história de Jesus. Mas tudo isso eram apenas teorias. Ninguém tinha provas concretas. Isso mudou recentemente quando um grupo de pesquisadores decidiu analisar a pintura sob uma nova perspectiva, utilizando inteligência artificial. Em Language Not Registered for Generation, uma equipe de cientistas da Itália e do Japão iniciou um projeto chamado Da Vinci Decoded. O plano era permitir que a IA estudasse a Última Ceia em detalhes extremos, até cada pixel. Eles acreditavam que Leonardo poderia ter escondido mensagens ou inscrições na pintura, coisas que nenhum ser humano conseguiria perceber. A equipe usou imagens hiperespectrais, um tipo especial de escaneamento que captura cores e luz muito além do que nossos olhos podem ver. Isso permitiu que eles vissem através de camadas de tinta e sujeira acumuladas ao longo de séculos. Cada detalhe, cada rachadura, sombra e pincelada foi transformado em dados digitais. Em seguida, eles alimentaram um programa de IA com esses dados, treinado com a caligrafia de Leonardo, esboços e códigos de seus antigos diários. Semanas depois, algo estranho aconteceu. A IA começou a detectar padrões que ninguém havia visto antes. Marcas tênues que pareciam letras ou símbolos minúsculos, escondidas sob a superfície.
A princípio, a equipe pensou que fossem apenas rachaduras aleatórias na parede ou danos causados por tinta antiga. Mas, à medida que processavam mais imagens, a IA continuava destacando as mesmas formas, formando o que pareciam ser palavras. Ainda mais chocante era onde essas palavras apareciam. Elas não estavam ao redor de Jesus ou dos discípulos, como se poderia esperar. Em vez disso, estavam escondidas nas partes mais escuras da pintura, atrás da mesa, ao longo das paredes e dentro dos arcos, lugares onde ninguém jamais pensaria em procurar. Naquele momento, todos perceberam que não se tratava de uma descoberta aleatória. Era algo deliberado. Leonardo da Vinci, o homem que escondia seus pensamentos por trás de símbolos e esboços, poderia ter enterrado palavras reais na última ceia. E essas palavras, ainda meio enterradas sob séculos de tinta, estavam apenas começando a se revelar. E essa revelação reescreveria tudo o que a humanidade pensava saber sobre Leonardo da Vinci. O projeto de decifração por IA começa. A descoberta causou grande impacto na equipe de pesquisa. Ninguém esperava encontrar nada. O projeto, chamado Da Vinci Decodificado, havia começado como um experimento científico, uma tentativa de verificar até onde a tecnologia poderia chegar na análise de arte antiga. Mas quando a IA começou a revelar letras tênues escondidas na pintura, tudo mudou. A equipe se reuniu novamente no silencioso laboratório em Florença, onde seu trabalho estava sendo monitorado. Na tela principal, uma imagem ampliada da última ceia brilhava em uma luz suave. A IA havia circulado em vermelho várias pequenas áreas, as mesmas regiões que pareciam conter marcas estranhas. Elas estavam localizadas ao longo da parede de pedra atrás de Jesus, perto das sombras sob a mesa e até mesmo nas dobras das vestes dos discípulos. A princípio, as marcas pareciam apenas arranhões ou rachaduras causadas pelo tempo. Mas quando a IA aprimorou os dados usando imagens hiperespectrais, letras começaram a aparecer. Elas não eram brilhantes ou nítidas, mas como fantasmas tênues sob camadas de tinta. Algumas estavam inclinadas, outras invertidas, e algumas formavam padrões que só a mente de Leonardo poderia ter planejado. A doutora Helena Rossi, historiadora-chefe da equipe, aproximou-se do monitor. Ela estudava a obra de Da Vinci há mais de Language Not Registered for Generation anos, mas o que estava vendo agora fez seu coração disparar. Essas marcas não são aleatórias, sussurrou ela. Ele queria que elas fossem encontradas, mas não em sua época. O sistema de IA havia sido programado para reconhecer o estilo de escrita de Leonardo, especialmente sua escrita espelhada, uma forma como ele escrevia ao contrário, de modo que apenas um espelho pudesse revelar suas palavras. Conforme o algoritmo continuava sua análise, começou a conectar símbolos e a combiná-los com frases encontradas nos antigos cadernos de Da Vinci. Lentamente, fragmentos de frases começaram a se formar. No início, eram pequenos e pouco claros. Palavras como ombra, sombra, verita, verdade e tradimento, traição. Mas, à medida que mais dados chegavam, as palavras começaram a se conectar, formando frases curtas que deixaram todos na sala inquietos. Era como se a pintura estivesse sussurrando do passado. Para garantir que não se tratava de um erro digital, a equipe realizou várias varreduras de verificação usando diferentes métodos de imagem: ultravioleta, infravermelho e fluorescência de raios X. Todas as varreduras mostraram os mesmos resultados. A escrita tênue era real. Estava fisicamente lá, enterrada sob a superfície da tinta. A notícia da descoberta se espalhou discretamente pelo mundo acadêmico. Apenas algumas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Os pesquisadores concordaram em manter tudo em segredo até que entendessem completamente com o que estavam lidando. O Vaticano havia sido informado apenas em termos gerais de que novos resultados de imagens haviam revelado subcamadas incomuns na última ceia, mas a equipe decidiu não compartilhar as descobertas exatas naquele momento. Enquanto isso,
A IA estava aprendendo rapidamente. Ela começou a mapear a pintura como um quebra-cabeça, conectando símbolos, geometria e posicionamento. Descobriu que as letras não estavam espalhadas aleatoriamente. Eles seguiam um padrão, um desenho em espiral que começava perto da mão direita de Jesus e se estendia para fora, tocando cada discípulo em ordem. Era quase como um código embutido na própria arte. Quando o Dr. Rossi viu o mapa completo na tela e sentiu um arrepio. É como se ele tivesse escondido uma mensagem no movimento, disse ela baixinho, como se a própria pintura devesse falar quando a mente certa conseguisse lê-la. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao analisar os dados, a IA começou a produzir não apenas frases isoladas, mas sentenças completas. Algumas das palavras italianas eram antigas, escritas no dialeto usado por Leonardo da Vinci no final do século XV. Quando traduzidas, formavam mensagens enigmáticas, talvez avisos, ou afirmações que pareciam questionar a própria fé e a verdade. Um fragmento dizia: "O que se vê não é o que é verdadeiro." Outra mensagem dizia: "As mãos falam mais alto que a boca dos homens." Essas não eram citações da Bíblia, nem de qualquer texto conhecido. Pareciam pessoais, como os pensamentos íntimos de Da Vinci, escondidos onde ninguém pudesse encontrá-los. A equipe ficou em silêncio enquanto lia as frases em voz alta. Cada nova análise revelava mais fragmentos. Alguns pareciam inofensivos, enquanto outros insinuavam algo mais sombrio, um aviso sobre engano e conhecimento oculto do mundo. Para testar ainda mais, compararam as frases com os diários pessoais de Leonardo. Em vários trechos, a IA encontrou palavras e ideias correspondentes, o mesmo estilo de caligrafia, a mesma escrita espelhada, até mesmo a mesma fraseologia. Era inegável. O próprio Leonardo havia escrito essas palavras. À medida que mais mensagens apareciam, os pesquisadores começaram a se sentir inquietos. Quanto mais a fundo a IA avançava, mais as frases pareciam revelar segredos sobre religião e poder, coisas que poderiam abalar séculos de crença. Uma mensagem era particularmente arrepiante. Apareceu fracamente sob a mesa onde Jesus e os discípulos estavam sentados. Traduzida, dizia: "A verdade emergirá quando a razão substituir a fé." Depois disso, ninguém falou por um longo momento. O ambiente ficou frio. Doutor, Rossi finalmente quebrou o silêncio. "Se isso for real", disse ela com a voz tremendo levemente. Então, Da Vinci não estava apenas pintando uma cena. Ele estava enviando uma mensagem para o futuro, para nós. A equipe concordou em manter os resultados confidenciais até que pudessem confirmar cada detalhe. Mas, no fundo, todos sabiam que essa descoberta era apenas o começo. Algo dentro da última ceia esperava há séculos. E agora, com a ajuda da inteligência artificial, finalmente estava despertando. As palavras ocultas foram reveladas. Os dias se transformaram em semanas, enquanto a equipe de pesquisa continuava a analisar a última ceia. O sistema de IA trabalhou sem parar, processando milhões de fragmentos de imagem e comparando-os com os escritos de Da Vinci. Cada nova varredura revelava mais palavras, tênues esculpidas sob a tinta. O que começara como letras aleatórias agora se transformara em frases completas. Sentenças misteriosas que pareciam vir diretamente da mente de Leonardo. Cada nova descoberta aprofundava o mistério. A IA constatou que o texto oculto não fora colocado descuidadamente. Seguia um padrão que correspondia à proporção áurea, uma sequência matemática que Da Vinci frequentemente utilizava em sua arte. O padrão partia de Jesus, no centro, e se estendia para fora, formando espirais de simetria. Era como se a mensagem tivesse sido tecida na própria estrutura da pintura, aguardando séculos para ser descoberta. Quanto mais profundas as varreduras, mais nítidas as palavras se tornavam. A IA traduziu a escrita italiana desbotada para a linguagem moderna. O que foi revelado causou ondas de inquietação em todos que o leram. As mensagens falavam de verdade, engano e traição. Palavras que carregavam o mesmo tom dos pensamentos pessoais de Da Vinci em seus cadernos.
Ficou claro que não se tratava de uma coincidência. As frases ocultas eram intencionais. A primeira frase completa apareceu sob a parede atrás de Jesus. Dizia: toda fé se desvanece quando a luz revela a mão do homem. O verso parecia questionar a ideia de perfeição divina, sugerindo que aquilo que as pessoas adoram poderia ser criado ou controlado por mãos humanas. O A então encontrou outra mensagem próxima à sombra de Judas, o discípulo conhecido por sua traição. Esta dizia: quem come com a verdade não se trairá. Os pesquisadores começaram a perceber um padrão na localização dessas mensagens. Cada frase correspondia a um discípulo, quase como se Leonardo tivesse deixado reflexões ocultas sobre cada um deles. Abaixo da figura de Peter, a IA encontrou letras tênues que se traduziam como força sem compreensão é cega. Perto de Tomé, que duvidava da ressurreição de Jesus, a inscrição dizia: questionar não é pecado, mas o caminho para a clareza. Essas descobertas pintaram um quadro muito diferente da intenção de Leonardo. Parecia que ele não estava zombando da religião, mas desafiando a fé cega, encorajando as pessoas a buscarem a razão, o conhecimento e a verdade além do que lhes era dito. Mas as palavras se tornavam mais sombrias quanto mais o sistema pesquisava. No canto inferior direito do mural, perto dos pés dos discípulos, a IA detectou uma frase mais longa que estava escondida sob várias camadas de tinta. Após aprimoramento e tradução, ela dizia: aqueles que detêm o poder enterrarão a verdade sob a pedra, até que os olhos do futuro a descubram. Essa única frase mudou tudo. Parecia uma previsão, uma mensagem que Leonardo poderia ter deixado para as gerações futuras, alertando que o conhecimento seria suprimido por aqueles que o temiam. Quanto mais frases a equipe descobria, mais o significado se deslocava da arte para a profecia. Aí, a começou a agrupar as mensagens por tom e localização. Juntas, elas formaram uma narrativa arrepiante, que falava sobre corrupção, falsidade e o controle da verdade através do medo. Leonardo havia escrito certa vez em seus diários que os olhos veem o que a mente está pronta para compreender. Agora, parecia que ele havia escondido essa mesma ideia no âmago de sua pintura mais famosa. À medida que os dados se acumulavam, os pesquisadores perceberam algo mais. Cada frase principal foi posicionada de acordo com um código matemático preciso. Quando mapeadas digitalmente, as letras formaram alinhamentos geométricos que apontavam diretamente para o centro da figura de Jesus, o ponto focal da pintura. Mas ali, dentro dessa área central, havia algo que ninguém jamais havia documentado antes. Sob o pigmento original da túnica de Jesus, a IA identificou uma inscrição quase invisível. As palavras eram tão tênues que somente imagens hiperespectrais puderam detectá-las. Traduzida, a mensagem dizia: a verdade não pertence aos santos, mas àqueles que a buscam em silêncio. Busquem-na. Essa frase se tornou a descoberta mais discutida de todo o projeto. Ela carregava sabedoria e desafio. Sugeria que a verdade não era um dom divino, mas algo que os humanos precisavam buscar por si mesmos. Uma ideia perigosa na época de Da Vinci, quando a Igreja detinha o poder sobre o conhecimento. Os pesquisadores compararam essas descobertas com outras obras de Leonardo. Em muitos de seus esboços, ele havia desenhado figuras humanas aprisionadas em formas geométricas, símbolos da razão subjugada pela fé. Em suas anotações particulares, ele frequentemente alertava sobre a obediência cega e o perigo de acreditar sem questionar. As mensagens ocultas na Última Ceia ecoavam essas mesmas ideias, mas em uma escala muito maior. Quando a tradução completa foi finalizada, continha quase "language not registered for generation" phrases distintas, cada uma ligada a diferentes seções da pintura. Juntas,
pareciam formar uma única mensagem. Uma mensagem que alertava sobre a corrupção humana disfarçada de santidade. A reconstrução do texto gerada por computador revelou esta frase abrangente: fé sem razão é o sono da verdade, e aqueles que despertarem verão o que era proibido. Essa declaração final deixou todos atônitos. Sugeria que Leonardo havia intencionalmente inserido um aviso de que um dia, num futuro distante, suas palavras ocultas seriam reveladas e as pessoas finalmente entenderiam o que ele queria dizer. Por séculos, incontáveis olhos contemplaram a última ceia, admirando sua beleza e emoção. Contudo, sob essa beleza, uma voz silenciosa aguardava. Uma voz do próprio Leonardo falando através do tempo. Agora, graças à inteligência artificial, essa voz pôde ser ouvida. Mas a revelação trouxe não apenas admiração, mas também medo. Porque se a mensagem de Leonardo era verdadeira, então a pintura nunca teve a intenção de ser apenas sobre fé. Era sobre poder, conhecimento e o perigo do que acontece quando um é usado para controlar o outro. Quando a verdade finalmente escapou das paredes da refeitório, o próprio mundo começou a tremer sob seu peso. As consequências, o medo, a negação e a revelação. No momento em que as palavras ocultas da última ceia se tornaram públicas, o mundo inteiro reagiu com incredulidade e espanto. O que começou como um discreto projeto de pesquisa transformou-se numa das descobertas mais chocantes da história da arte. A ideia de que Leonardo da Vinci teria enterrado mensagens secretas em sua obra-prima espalhou-se pelas manchetes, redes sociais e redações de todo o mundo. Historiadores a consideraram revolucionária. Grupos religiosos a consideraram perigosa. O Vaticano, no centro da polêmica, emitiu um breve comunicado afirmando que a Igreja examinaria as alegações cuidadosamente. Nos bastidores, porém, as autoridades estavam alarmadas. As mensagens não atacavam a fé diretamente, mas seu significado desafiava séculos de crença. Falavam de verdades ocultas pelo poder, de conhecimento perdido para o controle, ideias que muitos consideravam ousadas demais para a época de Da Vinci. Em Florença, os pesquisadores que fizeram a descoberta ficaram perplexos. Haviam passado meses trabalhando silenciosamente em seu laboratório, mas agora repórteres acampavam em frente às portas, exigindo entrevistas e provas. A equipe divulgou um relatório final confirmando que as frases eram reais e que sua caligrafia correspondia ao estilo de escrita espelhada conhecido de Leonardo. Era inegável que as mensagens eram dele. Em todo o mundo, a revelação provocou uma onda de debates. Alguns diziam que Leonardo havia previsto o futuro, alertando que a razão e a verdade um dia prevaleceriam sobre a fé cega. Outros acreditavam que a IA havia interpretado demais as rachaduras e padrões naturais. Mas aqueles que estudaram a obra de Da Vinci sabiam que não era bem assim. Sua mente jamais deixava nada ao acaso. Cada forma, sombra e proporção em sua arte tinha um propósito. Museus começaram a exibir sobreposições digitais da pintura, permitindo que as pessoas vissem onde as palavras ocultas haviam sido encontradas. Visitantes formavam filas por horas, contemplando as tênues inscrições sob a superfície, palavras que esperaram séculos para serem lidas. Para muitos, a descoberta teve um caráter espiritual, como se o próprio Da Vinci tivesse planejado que as gerações futuras desvendassem o que a sua própria geração não conseguiu, mas nem todos se sentiram inspirados. Alguns líderes religiosos condenaram as descobertas, chamando-as de invasão da arte sacra. Protestos irromperam em frente a museus na Itália, exigindo a interrupção das digitalizações. Contudo, apesar da indignação, as imagens continuaram a circular, espalhando-se pelo mundo mais rápido do que qualquer um poderia controlar. No fim, a última ceia permaneceu inalterada, ainda pendurada silenciosamente em sua refeitório em Milão. Suas cores desbotaram, mas seu mistério permaneceu. Só que agora as pessoas a viam de forma diferente.
Sob os rostos pintados de Jesus e seus discípulos, enxergavam algo mais. Uma mensagem oculta de um homem que viveu séculos à frente de seu tempo. Leonardo da Vinci sempre acreditou que a verdade estava escondida à vista de todos, esperando por aqueles que tivessem olhos para ver. E agora, através do poder da tecnologia, sua voz foi ouvida novamente, sussurrando não apenas através da arte, mas através do próprio tempo. O segredo nunca se perdeu. Estava simplesmente à espera. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.